Olá, gente. Boa noite. Olá, Boa noite. Sandra. Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Vamos dar início aqui às Tudo bom? coisas. Tudo bem, tudo ótimo. Estou te escutando bem. Ok. Vamos lá, pode dar início. Tá bom. Vou apresentar um pouquinho aqui, né? Eu sou Rafael Amorim, o diretor do Nanã. O Nanã que está participando do Entre Todos. Passou uma semana, né? O filme aberto para poder ser assistido. E hoje a gente abre esse debate, essa conversa aqui. Sandra vai me ajudar a me fazer algumas perguntas para a gente tentar desvendar um pouquinho mais, né, do que está por detrás do filme também, do processo do fazer dele. E venho já agradecendo também essa uma oportunidade, né, da gente estar nesse momento afastado desse convívio social, mas ao mesmo tempo com essas oportunidades de se abrir diálogos mesmo, né? E dentro de cinema, um filme, uma das coisas mais importantes é você conseguir ter esse espaço mesmo de conversar, né, sobre ele, esses debates, né? E essa ferramenta de cineclube é muito potente, né? Que é o que o Entre Todos está montando e bolando, né? E o Nanã é o primeiro experiência desse cineclube e, e as coisas não deixam de acontecer, né? As coisas, na verdade, vão se transformando, retransformando. Hoje a gente está mais em um momento aqui de retransformar as coisas. E vamos nessa. É isso aí. Eu sou Sandra, sou professora na rede municipal. Atualmente estou na gestão de uma escola de ensino fundamental no extremo oeste da capital paulista, na periferia. E já agradeço a organização aí do Entre Todos pelo convite. E eu venho em nome de um cineclube de educadores da região, que surgiu a partir de uma formação ministrada pela professora Cláudia Mogadoro, e que debatia cinema brasileiro, estudava cinema brasileiro, e quando acabou o curso, continuamos com a vontade, o desejo e a necessidade de estar juntos, debatendo, refletindo, enfim, surgiu esse grupo independente de educadores da região que se reuniram no ano passado, no segundo semestre, e esse ano a gente teve que reinventar o Cineclube, e a gente está com encontros virtuais, e reinventando, expandindo, porque também a distância, né, a distância presencial, mas o encontro virtual trouxe a possibilidade de encontrar pessoas mais distantes dentro dessa São Paulo que é gigante. E aí hoje, assim, eu vim em nome desse cineclube de educadores. O cineclube tem sido objeto de minha pesquisa de doutoramento em linguística. E aí eu queria convidar, então, todo mundo aí para esse debate, quem está participando, para assim, eu tenho algumas perguntas para o Rafael, vou fazer, mas eu quero estar atenta aqui nessa live à participação para fomentar esse debate e fazer um cineclubinho nessa live mesmo, que as pessoas possam perguntar e a gente vai aquecer nesse debate. Para convidar todos para o debate, e aí eu sou da letras e da linguística, não tem jeito. Eu vou fazer a leitura da sinopse do filme, que já é uma poesia, e é o convite para a participação de todos aí. Um escutam raízes, outros sussurram. A terra se abre em gretas, grita. Nanã reimagina o cotidiano do território em trânsito de Suape, em Pernambuco, conectando as forças sutis e violentas que o atravessam, articulando denúncia de ações mundanas com o anúncio de um mundo por vir, o filme de imagens, sons, reencanta o mundo ao recriá-lo. Só a sinopse já coloca a gente nesse clima do filme,
que traz temas espinhosos, mas com a poeticidade da criação do Rafael, que é brilhante. E aí, assim, Rafael, a primeira pergunta assim, que eu tenho para te fazer é que você conte um pouco dessa sua trajetória, como que ela te leva a esse tema, a construir esse projeto de filme que é o Nanã. Massa, Sandra. Então vamos lá. O Nanã é o processo de produção dele mesmo, de filmagem, essa parte mais. Foi em 2016 que a gente filma ele, né? 2016, 2017. E só que antes disso, o processo de pesquisa minha no território já acontecia há uns 4, 5 anos. O que acontece é o seguinte: próximo aqui de Recife, a uns 40 quilômetros, tem essa região de Suape, que existe um complexo portuário, né? E nesses últimos 10 anos, esse complexo veio. Era como se fosse algo que vinha salvar aqui, né? A região. Enfim, era um lugar que ia ter investimentos bilionários e que, tipo, publicamente e privadamente se uniram para fazer um ode ao que vinha a ser Suape, as coisas que iam melhorar para a região, para o estado e para o país. E eu vinha sempre nessa intenção de identificar de como é que esses grandes investimentos chegava nessa região e como afetava. E que região era essa também, né? Nesse mesmo lugar, nesse mesmo território, existem relatos históricos que o descobrimento do Brasil aconteceu nesse mesmo lugar. Pinzon chegou semanas antes de Cabral, chegou nesse lugar. Estudos geológicos dizem que esse espaço é como se fosse um dos últimos lugares entre África e América, né? É a Gondwana. Enfim, é um lugar que tem muita história antes mesmo, assim, né? E o Porto de Suape chegou para mais uma vez colocar os olhos nessa região. E meu projeto de pesquisa veio a partir disso, entender como é que é esse processo de desenvolvimento nesse lugar, né? Como é que ele está se dando? Quais são as verdades ali que permeiam? Quais são as camadas de verdade que permeiam aquele lugar? Além do que a gente é exposto por uma mídia, né? Como aquelas pessoas estão lá. E, coincidentemente, também tinha um amigo meu, o Kaká, que escreveu essa sinopse, ele me presenteou com essa sinopse. Ele estava morando lá dentro do território, num lugar chamado Vale da Lua, que há décadas já é refúgio de artistas, pensadores, músicos, dentro dessa região gondwana, né? Desse lugar que já tem muita força mesmo energética. E Kaká abriu a casa dele também para que eu participasse lá, entendesse o contexto, tivesse tempo da escuta, né? E ele abriu esses caminhos também, né? De entender o que estava acontecendo ali e como a gente conseguia atingir outros níveis de informações, né? O que acontecia naquele território específico. E assim começou a pesquisa até o processo do filme e depois continuou, né, com os vínculos afetivos que a gente fez lá, o encontro com Valéria, que é a protagonista assim do filme, né, a pessoa que aparece mais assim e que construiu o filme todo junto com a gente também, a partir das histórias dela, dos relatos, né, de luta, de enfrentamento dela. Foi esse processo de construção. Uhum. Então, essa narrativa que você traz, ela coloca a gente aí nesse paralelo quando a gente assiste o filme. Que assim, é certo que você apresenta uma obra pra gente que é uma obra de ficção, mas a todo momento você chama a gente para cenas reais, com flashes que aparecem no filme. E a alteração de plano que você faz, de plano, o modo de filmagem que você faz naquela cena da desapropriação, coloca o espectador em uma dúvida. Essa é uma cena real? Não é? É uma escolha sua, achei que foi brilhante.
ela cria esse paralelo. Eu queria que você comentasse um pouco da construção aí desse filme e a Uhum. sua intenção nessa intencionalidade. Certo. O cinema já, desde a criação do cinema, a gente sempre se depara com essa vontade de mostrar o real, né? De quem está do outro lado entender aquilo como realidade. Desde essa primeira cena clássica, né? Do trem chegando, as pessoas se abaixando. Só que com o tempo a gente começa a entrar em outros acordos dentro do filme, né? De entender que aquilo é um filme, mas mesmo assim entender que aquilo é uma história, se emocionar, se afastar, querer ela ou não. Ao passar desses poucos 100 anos, né, de cinema, um pouco mais de 100 anos, a gente começa também a ter a possibilidade desses arquivos, desses registros serem difundidos, né? Começando com Super 8 e hoje celular até. E o que aconteceu? Você pode construir várias texturas de realidade. Ou você pode construir uma textura de realidade com celular e o cinema ser uma ficção, ser outra. E aí eu entendi nesse limite, né, que eu podia estar brincando um pouco com essa história. Esse é o limite estético, né, dessa construção de realidade. Só que aí existe outra camada de outro entendimento, como você torna isso real. Eu conversando com Vi Brasil foi a preparadora de elenco do filme. Eu coloquei isso para ela, assim, óbvio. Eu quero trabalhar essas histórias aqui, essas histórias aconteceram, e eu quero usar as pessoas que participaram dessa história. Quero usar também atores não reais, né? Profissões, atores de profissões. E como é que a gente faz isso aqui? E aí ela, ela me trouxe uma coisa que eu não conhecia do Augusto Boal, que é o fórum. O fórum do Augusto Boal, ele é um jogo cênico que ele construiu a partir do Teatro do Oprimido, né? Que ele já vinha nessa pesquisa também de acontecimentos drásticos dentro de uma comunidade e como isso deveria ser repassado. E aí o fórum consiste basicamente em você pegar uma história que aconteceu com a comunidade, com um grupo de indivíduos, pegar esse grupo de indivíduos e eles relatarem cenicamente como aconteceu aquela história. E no meio dessa contação, desse processo cênico, as pessoas podiam parar e dizer, não foi assim não, foi desse jeito. Ou então trocar o personagem, o vilão, agora vai para outro lado. Enfim, a gente pegou essa consciência do Boal, né? E adaptou isso dentro da comunidade, dentro lá de Tiriri, que é o espaço que a gente pesquisou e que estava em maior conflito mesmo de gentrificação, dessa expulsão das pessoas, né? E a gente conseguiu essa textura de realidade mesmo, porque a gente estava usando relatos reais, pessoas reais, e, e é um processo que é muito forte, assim, né? Porque você tá acessando uma memória, tá acessando lugares de trauma também, lugar. A gente teve a participação também de Mariana Amorim, uma psicóloga, que é minha irmã também. E ela deve estar acompanhando a live também, que ela ajudava, assim, né, nesses processos dos fóruns. Porque até a gente filmar essa cena, por exemplo, que tu se refere no filme da desapropriação, a gente fez uns 4 fóruns. Isso 2 meses antes, durante esses meses até chegar a cena mesmo, a filmagem. E a gente participou, teve a presença de Seu Abílio, que Seu Abílio foi uma das pessoas, né, que foram expulsas do lugar. E a cena que a gente recriou foi uma cena que acontecia exatamente na casa dele, né, do Seu Abílio. Uma coisa interessante também dessa cena é que eu tinha o registro dela em celular. Só que aí eu não mostrei para os atores, né? Não mostrei para os atores e algumas pessoas que tinham vivido já sabiam, né? Já tinham conhecimento, já tinham visto essas cenas. Depois dos processos do fórum, num dos últimos, eu apresentei para os atores o vídeo. E é impressionante como existe uma aproximação mesmo daquela textura do real, daquela narrativa ali do celular,
para aquele processo que estava sendo construído, sabe? E é um jogo cênico muito poderoso mesmo, assim, né? Mas tem que É, ser feito de uma forma também para compreender que não é simples também, né? Você está tratando de... esse é um ponto assim que deixa todo mundo curioso quando a gente está assistindo, é essa escolha que você faz dos atores, né? Onde é que estão os atores profissionais e aqueles atores que você fica com a impressão de que eles estão contando a sua própria história. Agora, com esse seu relato, fica bem próximo do que a gente assistiu. E a Carol tá perguntando, a Carol Tato está perguntando aqui dessa cena que a gente está comentando aqui, que é a cena de desapropriação, e é uma cena muito forte, e ela dialoga muito comigo, que sou educadora, e que aqui no contexto urbano, a gente, como professora das escolas da periferia de São Paulo, que está sempre próximo de comunidades de ocupação e que passam por essa situação dentro de um outro contexto, dentro do contexto urbano, da luta pela moradia também, né? Aí a Carol pergunta aqui, e as crianças? Aquela cena de choro daquela criança, porque te coloca muito dentro de uma realidade, dessa realidade perversa. Uhum. E aí? Antes de começar as cenas, claro, né, existe a explicação do processo cênico. Só que depois, quando tinha o corte, aí as coisas assim, se acabava a encenação e começava a parte do acolhimento também, né? Que era, tipo, essencial, né? Da escuta mesmo e do acolhimento do que aquele processo saía liberando, né? E a história da criança em cena é, é bem forte disso, né? Acabava o take e a gente ia para ela, conversando com ela e tentando acalmar também. E ela, mesmo entendendo que era um processo mesmo, assim, de estar recriando a história, ela entrava na emoção daquilo ali, né? Porque, enfim, a verdade do recriar ali deixava muito próximo todo mundo de novo daquilo, né? E aí foi um processo que a gente tinha que ter muito, muito cuidado mesmo, assim, né? Com as pessoas mesmo. Teve um outro comentário aqui, Rafael, daquela cena que você coloca as televisões, né? O cemitério de televisão. E a gente Sim. percebe, desde assim, em vários momentos, uma chamada no curta para essa questão da grande mídia. Eu percebi alguns momentos, e depois no diálogo com o parceiro lá do Cineclube, o Robson, ele me chamou a atenção para um outro momento. Primeiro, a sua chamada aí para aquela a metáfora ali da grande mídia, a imagem que você usou ali no microfone, esse cemitério de televisões que foi comentado aqui, e depois aquela cena noturna, daquela paisagem antes da cena da ocupação, ela traz ao fundo algumas notícias, né, de um momento histórico nosso recente, Uhum. perturbador. E aí eu queria que você comentasse esse tema que você coloca no filme, que é um tema espinhoso, e ele passa assim com uma sutileza, mas ao mesmo tempo ele é um anúncio. Sim. No meio do processo do filme, estava acontecendo o processo de impeachment de Dilma, né? O processo de golpe de Dilma, contra a Dilma. E eu lembro que a gente conversando, né, entre a equipe, assim, a gente percebia uma coisa, que tipo, a gente estava ali vivendo num processo real de um golpe, ninguém nunca imaginaria isso ainda possível em 2014, né, ou 2016. E a gente chegou na conclusão também que, na verdade, esse golpe já estava dado, porque esse golpe já estava dado naquele território, sabe? O que seria isso? É você perceber que as instituições não estão ativas no momento de assegurar um direito daquelas pessoas ali, que é um direito claro, transparente, assim, você conseguiria
qualquer pessoa compreender que, tipo, seu Abílio não era para sair da casa dele. Ele estava lá há 3 gerações no sítio dele e ele foi expulso das terras dele. Tipo, era um direito que já não tinha mais questionamento, assim, se aquilo era propriedade dele ou não, sabe? E mesmo assim ele foi retirado junto com a força do Estado e ali já tinha acontecido o golpe, sabe? E aí que, na verdade, esse processo que a gente entendeu durante o filme, de estar fazendo, a gente compreendeu que naquela situação ali do território de Suape, o golpe já vinha acontecendo há muito tempo. E não só lá, na verdade, né, em Suape. Esse golpe vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Ele, na verdade, é uma consequência que nunca deixou de existir mesmo, né? De como a gente, como sociedade mesmo, como a gente se define e como as coisas acontecem. E aí é a parte também dentro do filme que é como as coisas são mostradas pra gente, né? Se a gente liga a televisão e começa a assumir que aquela narrativa ali, que aquele complexo industrial vai ser a melhor coisa para o estado e para a região, porque vai trazer emprego, vai trazer desenvolvimento, e aí essa narrativa começa a sendo impressa de uma forma que não existe uma análise crítica a ela, porque as histórias reais das pessoas não são contadas, né? Não aparecem, né? E o Nanã é uma parte de uma vontade dessa, de que essas histórias invisíveis, não contadas, comecem a aparecer, né? Comecem a sair dessas camadas de verdade, né? Um pouquinho. Elas começam a se tornarem públicas, assim, né? E isso era uma das coisas dentro do fórum que eu tentava alertar as pessoas, assim, de lá, né? Chegava pra Valéria mesmo e dizia, "Irmão, tipo, qual é a grande qual é a grande verdade desse filme, assim? É poder mostrar uma história que aqui todo mundo conhece, só que a 40 quilômetros aqui, tipo, ninguém conhece isso, sabe? Isso é como se fosse a melhor maravilha, assim, a maior maravilha, né? E é muito louco, né? Porque quando você tem uma oportunidade real de causar um impacto positivo pelo dinheiro, né? Pela possibilidade de você ter um emprego, pela possibilidade de você entrar nesse espectro de consumo e tal. A grande realidade é que nem migalhas são deixadas mesmo, sabe? Para as pessoas que estão no entorno ali. Tipo, e é uma burrice também você entender isso, sabe? Porque você torna aquilo ali um grande barril, né? Um problema, uma disputa. Suape é a maior disputa agrária do estado de Pernambuco, sabe? Os relatos, assim, do que vai para a justiça, assim. Enfim, era esse momento que a gente estava vivendo e era essa percepção que a gente tinha também, né? Que aquele golpe ali que a gente estava presenciando e assustado, ele já tinha chegado também ali, né, naquele território. Ele nunca saiu dali, na verdade. Ô Rafael, você contou aí a história do seu Abílio e você deixa esse agradecimento lá em memória no final. E você comenta também, lá no finalzinho, nos créditos, você fala de uma outra personagem, que é o seu Biú, de Tatuoca. Seu E Bill, aí eu acho que você tem que contar essa história também pra gente. tenho sim. Seu Bill é uma grande história. Seu Bill, ele pra gente entender um pouquinho o território lá de Suape, existe uma ilha chamada Itatuoca, que é um lugar paradisíaco, assim, né? Lindo. Nessa ilha moravam em torno de umas 30 famílias, se eu não me engano. E aí, nesse processo, esse boom, né, desenvolvimento de swap, começaram a entrar em acordos, ou com as pessoas, as famílias começaram a sair. Só que Bill foi o último a ficar. Ele disse que não ia trocar aquilo por nada nesse mundo, assim, né? E ele tinha uma consciência do espaço que poucas pessoas conseguem atingir, assim, né? Seu Bill, ele era um arquiteto, um inventor, um construtor, e ele fazia tipo, os móveis da casa. Ele chegou a ter uma época que tinha um bar lá nessa ilha também para poder se sustentar nesse lugar. E o lugar era todo construído por essa mente de seu Bill.
E seu Bill era uma mente realmente evoluída, assim, avançada. Ele conseguia ter resoluções práticas e muito bonitas, assim, complexas, né? Tanto é que o Kaká levou algumas dessas construções da seu Bill a uma exposição sobre de como móveis de um formato mais livre, enfim. Seu Bill, a história do Seu Bill é uma história muito triste e perversa, que talvez seja uma história que marque mesmo assim, o que aconteceu com muitas pessoas dentro do território de Suape. Ele não entrou em acordo, não quis entrar, e aí, enquanto a gente estava na pesquisa ainda do filme, não era ainda da produção ainda, né? Não tinha filmado ainda nesse estilo de filmagem, passado 10 dias filmando lá no território. Era ainda na produção, na pré. Seu Bill, um belo dia, acorda nessa ilha de Tatuoca, o último morador da ilha, e se depara com um despejo super violento, né? Polícia, cachorro, metralhadora. Não tinha negociação, não teve negociação. Entraram em acordo para Seu Bill, ele não assinou nada. E ele foi despejado dessa forma desumana mesmo do lugar, que deixou sequelas em Seu Bill fatais, e meses depois Seu Bill não resistiu e morreu, né? Dentro dessa história de Seu Bill, e quando ele morreu, o dia da morte dele foi muito próximo ao dia que os objetos dele foram para o MASP também, para a gente entender essa distância, né? Essa distância cronológica de percepção, né, das pessoas, enquanto o Bill ia estar no lugar, um espaço de arte ali, ao mesmo tempo ele estava esquecido no lugar que ele resistiu sempre, assim, né? Tem uma história também dentro dessa história de Seu Bill, que foi o seguinte: a gente ficou sabendo, né, que ele tinham destruído a casa dele, e a gente foi lá. A gente, que eu digo, é a Jacaré, né, a produtora do filme, que é a nossa produtora, né, que sou eu, Hugo, João e Pedro. Nós fomos lá, né, procurar Seu Bill e encontramos ele, pegamos um relato dele, um vídeo, né, ele dá um vídeo, dá um relato do que aconteceu, e esse vídeo começa a dar uma circulada dentro de Suape também, né, do território ali, das pessoas. E o resultado disso é que, meses depois, a Jacaré, a nossa produtora, recebe uma intimação policial para prestar esclarecimento lá, porque estava denunciando a milícia de Suape, né? Que é que é infelizmente uma força de controle que existe nesse território, né? A milícia controla quem pode construir coisa, quem pode entrar em determinados lugares, destrói casas, enfim. E aí foi essa mesma milícia que todo mundo já conhecia, que estava lá junto da polícia militar, junto enfim, de uma estrutura do Estado também, que tirou Seu Bill. Enfim, aí foi um processo também de enfrentamento nosso, né? Tira o vídeo, não tira o vídeo, não, deixa o vídeo, e aí, vamos ver para onde é que vai isso, né? Porque a intenção explicitamente era que essa história não fosse contada minimamente nem por quem sofreu ela, né? No caso, Seu Bill. Era um espaço ali da gente estar dando uma voz, um relato, e a resposta de Suape, do complexo de Suape, foi essa. Isso era antes da gente gravar o filme, né? E o que deixou a situação também de como acessar esse território, como gravar, as coisas ficaram um pouco mais tensas, assim, né? Mais sensíveis para isso. Mas Seu Bill, tive um grande prazer, assim, de conhecer ele, né? De entender aquela mente ali, uma mente de resistência impressionante. Assim. Um grande Bill. O engajamento assim do filme, dessa obra, é incrível. Enquanto arte e crítica social, eu acho que cumpre o papel.
E a gente sente a brutalidade desses momentos e dessas vidas nas cenas que você coloca. Mas você suaviza essa apresentação de todo esse confronto na composição, né, como um todo. E aí a Beatriz Ortega pergunta com a questão da sonoridade do filme. É, e assim, ela coloca aqui, ó, a natureza parece que ganha vida e quer falar. Você mistura esse barulho aí, os sons da natureza com esse maquinário, enfim. Conta um pouquinho da gente como que foi esse trabalho na composição aí da obra. Ah, massa. Ah, essa trilha aí, né, foi uma obra em conjunta. Hugo Coutinho, que pensou nessa trilha, né, gravou vários instrumentos, junto com um parceiro também, Alexandre Salomão, que trouxe, enfim, vários elementos que tornaram possível essa construção. E a ideia era que a gente levasse ao filme essa camada de som que fosse uma possibilidade de você dar essa imersão naquele território ali, né? Naquela imagem. E um trabalho tipo gigante também, né? Desde a construção, da gravação desses objetos, desses instrumentos, que também são instrumentos não convencionais, sabe? Que o Alexandre usaram e que permitiu uma chegada muito fina também, né? De apreciação, assim. E junto também a elementos que a gente gravou na hora lá também, né? De captações que foram feitos dentro do território, né? Existem algumas imagens, sons subaquáticos também, existe um remix de contato nas raízes, enfim. Tem alguns processos que foram que o Hugo utilizou também, né? Para compor essa trilha. E ela consegue, né, fazer uma cama ali para que você consiga acessar aquelas imagens e ter a imersão mesmo ali, né, do que Nanã precisa também ali, né. Por isso que é bom escutar mesmo assim, um fonezinho de ouvido e tal, faz uma diferença muito boa É na verdade. experiência do Ó, filme mesmo. A Cláudia Mogadoro, que está com a gente aqui no Cineclube de Educadores, é professora da ECA, e ela apoia super os educadores aqui em São Paulo nessa construção dos cineclubes, enfim. E ela está perguntando por que Nanã? Ah, boa. Nanã. Nanã tem uma amiga queridíssima, minha, Guida, que ela, escutando, né, eu falar do filme e tal, ela pegou e me apresentou ao orixá Nanã. E aí ela começou a fazer muitas analogias, assim, né, do orixá para o filme. Aí eu vou tentar dar um pouquinho para vocês entenderem um pouco. O Nanã é como se fosse uma das orixás mais antigas, né? Ela é a grande vó e ela está nesse arquétipo da criação. Ela nasce exatamente desse ambiente da lama e ela permeia, ela consegue adentrar, passar entre os mundos dos vivos e dos mortos. E ela tem essa consciência da vida e morte, do que precisa morrer também para continuar existindo, que é uma grande analogia também do território mangue que a gente estava dentro mesmo para gravar, né? O território do filme e do espaço que a gente estava na pesquisa. Que é isso, né? O mangue está diariamente nesse processo de morte e vida, ressurgindo, e por isso mesmo ter essa consciência que ele consegue ser tão poderoso, né? Ele está nesse ambiente mesmo de lama, de reconstrução diária. E o filme, a minha intenção era de um entendimento desse também, sabe? Que as coisas estavam ali sendo exterminadas, né? Acabadas, mas ao mesmo tempo era nesse próprio entendimento da morte que as coisas podiam renascer de alguma forma lá. Claro, né, que o filme não vai ter, enfim,
vai ter um poder das coisas serem dialogadas sobre isso, né? Mas é um espaço de que reconhecer aquilo ali, reconhecer até a morte daquilo ali, é um espaço de vida também, né? Porque deixa a gente mais próximo de poder, do acordar, né? Do querer isso. E Nanã foi isso, foi um presente de vida, assim, de uma construção, de uma grande metáfora, assim, né? Do que é aquele ambiente, do que é o filme. E de pedir licença também, né, para Orixá, para poder carregar um pouquinho também dessa força, né? É um Orixá muito forte, assim, e de muito entendimento, realmente muito profundo também, né? E é massa. Salve, Nanã. Oh, é. Tinha uma pergunta que eu ia fazer, e eu acho que vai de encontro aqui com o comentário da Carol Tato, que é dessa composição que você faz aí das paisagens naturais, né? Que assim é visceral, é a vida ali correndo, né? A Carol comenta aqui da cena do mangue, né? Que é um reflexo dos galhos retorcidos ali, assemelha a corrente sanguínea. Comentasse um pouquinho aí dessa questão ambiental e da construção das cenas. Uhum. É um cenário já pronto, né? O rizoma, mangue, assim, ele convida você a ter a entrar, a ter essa percepção dentro, dentro do filme e dentro de você estar vivendo aquilo também, né? Eu lembro, a gente na equipe, né? Lely pode lembrar bem essa história também, na pré, que era de umas pesquisas de locação da gente. E qual era a nossa vontade? A gente ia entrar no mangue, perto da Ilha Tatuoca, numa ilha na frente, e a nossa busca era para achar a árvore vó, a Nanã Mangue, que seria dentro do mangue a maior árvore ali que estava, né, tipo, permitindo, ou que como se fosse a gênese daquele grande rizoma, né? E a gente pegou e entrou mesmo assim no mangue. Tipo, chamou a equipe, produção, e vamos lá, vamos pesquisar, a gente vai achar essa locação agora e entrando dentro do mangue, assim, né? Aí foi uma experiência também, né? De imersão, de pedir licença também ali, né? Para aquele lugar, que é um lugar que você não conhece, sabe onde está pisando, aparentemente de alguns perigos, assim, né? E, na verdade, era isso, né? O mangue estava ali já exposto para a gente como cenário, e a gente entrou um pouquinho ali para tentar pegar 1% ali do que era viver aquela experiência, né? De estar no lugar. Aí, às vezes, é difícil também, né? Pode ser um pouco traumático em termos de produção e tal, porque não é muito fácil, não, você desejar um cenário desse, mas aí existe toda uma construção técnica, né, para se chegar nisso e tal. Foi algumas coisas mais difíceis, assim, né? Mas o resultado também você vê que precisava, né, dessa imersão mesmo. A gente precisava viver aquilo ali para poder passar um pouquinho também dentro do filme, né, do que seria aquilo. E isso, né, esse ambiente mangue mesmo, né, essa ideia do rizoma, né, daquela vida coexistindo ali, as crianças também, né, coexistindo. Aquilo ali era um passeio que as crianças já faziam, sabe? Tipo, a criação daquela cena é uma criação que foi feita a partir de uma observação das coisas que já acontecia ali, né? Tipo, nas brincadeiras das crianças ali, passar de galho em galha, tipo, fazer um pega-pega ali, sem cair na água, sabe? Enfim, era mais um momento de você. A gente teve a experiência de observar aquilo e aí gravar aquilo ali, né? Gravar de fato. Aquele lugar de subsistência e do encontro das pessoas, né? Isso daí fica bem claro pra gente naquela cena que você coloca, que é uma cena gravada, né? Na história. E mais uma vez a gente pensa,
esse daí foi um recorte da realidade ou não? E aí eu queria que você comentasse esses flashes aí que você colocou dessa cena pra gente. A cena que tu fala, aquela da Super 8, é? Isso, da máquina, que ela encontra e ele recupera as imagens, revela pra gente a realidade ali daquelas pessoas, do momento do encontro, do lazer, da Sim. comunidade, do alimento. Foi, então, deu uma caída, mas voltou. Ele na volta. Então vamos lá. Aquela ali foi a festa da ouriçada. Aquilo aí no processo ainda de pesquisa do filme, né? A ouriçada, a Ah, gente começou a compreender, assim, pesquisar, né? De onde tinha surgido aquilo. E a gente viu, pelo menos, conseguir entender que era de 4 gerações de pescadores no local ali, que se encontravam, pegavam os ouriços ali, né, nos arrecifes que compõem ali o porto, e tiravam um dia para fazer aquela comida, que é uma farofa com ouriço. Enfim, era um momento de encontro e comunhão ali, né? Daqueles pescadores do local. E que também, os últimos anos, não teve festa da ouriçada. Porque Suape proibiu a festa. Assim, disse que aquele era um território de Suape, que ali eles tinham um projeto de fazer um estacionamento de contêineres e não ia poder mais ter, sabe? Tipo, um acontecimento de pelo menos 4 gerações, sabe? Que tipo, foi impedido sem nenhum sentido, porque não foi criado nada lá no ambiente. Era muito mais um ambiente desse complexo de Suape mostrar a força, dizer o que pode, não pode, e um processo também de impedir as pessoas de tornar as suas memórias, né? De fortalecer esses processos também de construção de identidade, né? Porque o Oriçada era mais um processo de construção de identidade desse território. Porque, enfim, era um acontecimento que já passava por 4 gerações e que, enfim, né? Demonstrava ainda mais de quem tinha quem existia naquele território de fato, né? E aí aquele foi um processo que a gente fez de captação de antes, né, durante o processo ainda de pesquisa do filme, e que acabou entrando nesse dispositivo também, né, quando Valéria acha, né, aquela fita dentro do mangue e vai tentar achar essa caixinha de Pandora, né, do que sai dessas memórias, do que sai disso. Aí acabou sendo a memória nossa mesmo, né? Ah, é bom que tem cena do meu filho, tem cena de José, tem cena de Antônio também, que é o filho de João, que foi montador. Enfim, aí a gente reconecta também nossas experiências afetivas mesmo, né? No lugar. É bom, é massa. É bom também poder, né? Ter um processo livre mesmo de construção de um filme, assim. É isso, essa Ô, parte. Rafael, tem uma pergunta aqui do pessoal de apoio que eu tô ligada aqui também, Certo. de uma fala do menino quando ele vê o pássaro. Quem foi tá voltando. É alguma referência, uma citação? Aí, a Sim, Manu acabou de colocar aí. sim. É uma referência a, a uma história que acontece com as pessoas lá mesmo. Tipo, conversando tal com as pessoas do local. E tinha isso, essa história desse pássaro mesmo, exatamente ele que cantou na hora ele cantou também, que não foi um desenho de som, tipo, tinha mesmo dentro da captação. E ele ajudava as pessoas a encontrar os caminhos ali dentro do mangue, sabe? Uhum. E aí era uma coisa das pessoas estarem atentas, né? Ao que ele está dizendo. E essa frase, quem foi está voltando, foi uma frase que eu encontrei mesmo pesquisando das pessoas lá, do que esse pássaro dizia mesmo, sabe? E aí foi mais esse momento, as coisas já estavam ali e a gente identificou e usou dentro do filme. E esse processo ali, né, de escuta, né, de perceber que lugar eles estão ali, né,
dessa compreensão nanã também, né? De que aquelas máquinas ali, um dia elas não vão estar mais ali, e que de fato também não vão estar. Se a gente começar a expandir, né, um pouquinho de espaço-tempo, a gente vai perceber que o Mangue vai ganhar aquele território ali de novo, né? O Mangue ele vai conseguir ganhar de novo aquilo ali. Mas a gente tem, enfim, né, tem essa limitação de espaço e tempo e não consegue às vezes perceber como esse espaço está se transformando e o que é que ele vai vir a ser, né? Outra coisa interessante também que as pessoas, os mais velhos do lugar, reconhecem também, além do que os pássaros estão contando, é que o mangue, na verdade, está sempre andando. As pessoas dizem isso. O mangue tá sempre anda, toda hora anda. E que de fato, assim, né, biologicamente, a construção Uhum. desse ambiente mangue, esse rizoma, ele não está parado, né, inerte. Ele está sempre se construindo, né? As galhas vão andando e ele vai se movimentando realmente dentro do espaço. E tipo, 6 meses depois, aquele ambiente ali é outro já, né? O mangue realmente andou. E, É, enfim, são conhecimentos ali de quem está lá já, né? Geralmente estão nessa, nessa construção dos mais velhos, né? Que é mais uma vez também esse entendimento nanã, esse conhecimento ancestral, né? Das coisas que já foram vividas ali, de como você percebe as coisas. Eu queria muito que quem tivesse participado fosse Dona Luísa. Dona Luísa e Luísa era uma velha assim que tinha muita verdade no olhar, no jeito que falava as coisas, sabe? E eu ficava chamando ela para participar do filme. Vamos, Luísa, vamos lá, vamos gravar esse filme. A gente tem que contar essas histórias daqui, essas histórias não podem ser esquecidas não, tal. Ela, não, mas a gente não sabe dessa história. A gente sabe, Luísa, mas tem muita gente que não sabe ainda. Aí ela topou, né? Topou participar. Eu, alegre, assim, que eu queria muito, né, dela também, dessa figura nanã, enfim, encarnada, assim, possível, né? Só que aí, quando ela ficou sabendo que era para entrar no Mangue de novo, aí ela disse que não ia entrar mais, porque já né? há vários anos atrás tinha feito um entendimento dela com aquele ambiente que não ia voltar para dentro do Mangue. Aí eu, poxa, foi tão perto. Eu ainda pensei em fazer essa cena em outro canto, ainda fiquei num bate-cabeça danado, né? Mas, tipo, já tinha colocado a equipe toda dentro do mangue, já tinha procurado a árvore vó, já tinha achado a árvore vó. Mas foi isso, assim. E é isso, né? A gente precisa nesses ambientes também começar a dar força, assim, de conseguir exemplificar, assim, né? As anedotas, as histórias. São muito certeiras neles, assim. E quem foi que tá voltando foi uma anedota mesmo, assim, muito boa também. É isso. Tu me escuta? Oi, tá um pouquinho instável, eu acho, mas agora eu tô te escutando, voltou. Joia. É, como que é forte, né, as histórias para as pessoas, né? Eu queria te perguntar o que você tem feito, o que você tem produzido aí durante a quarentena. A gente está quase no tempo aí, mas queria que você comentasse aí como que tem sido esse tempo aí para você. Sim. É, eu tô ultimamente com um projeto com a minha companheira, Bruninha, tá aqui do meu lado aqui, tá identificando as coisas também ali na live. Que a gente tá fazendo a experiência de fazer um filme sobre os sonhos que a gente vem tendo. E são os filmezinhos, umas células de filmes poemas.
que a gente está querendo transformar esses sonhos que a gente vem tendo, né? Essas vontades, esses delírios, esses medos, em, em uma narrativa de filme. E foi bom, né? O primeiro que a gente fez, a gente conseguiu, enfim, fazer um processo de imersão aqui. E é, de alguma forma, continuar, né? Entendendo essas narrativas, essas histórias e codificando para filme, né? Para audiovisual. Enfim, tem uma coisa agora que parece muito mais difícil, né? De a gente conseguir fazer, mas que ainda é possível, né? De ser feito também, de ser visto. Esse é o processo nosso agora, né, Bruna? Que a gente está imerso e que ao mesmo tempo também é um processo que vem salvando a cabeça da gente, né? Que, poxa, às vezes fica difícil, né? Esses processos isolados assim também e essas construções, pensando em filme, das coisas possíveis que serem feitas. Basicamente isso, e escrevendo alguns roteiros. Eu acho que Sandra caiu agora, meu Deus. E agora? Eu vou chamar ela de novo, né? Ou acabou a live? Não acabou ainda não, né? Deixa eu chamar aqui ela de novo. Eu não consigo adicionar ela. Opa, agora vai. Vamos lá, vamos voltar. Acho que foi um leve baque, mas ela volta. Ei, já tô vendo ali, ó. E chegou. Aê! Voltou! Ó, tinha uma pergunta que eu recuperei aqui tava aqui, ó. Para você comentar se você sabe, se você tem conhecimento desses processos que você viveu, das famílias desalojadas, para onde elas foram? Então, isso é outro processo também, né? Eles construíram umas casas que as pessoas que foram apelidaram ela de Casa de Pombo. Enfim, esses projetos, né, de você realocar as pessoas que tinham outra condição, tinham uma condição já de subsistência ali, de pesca, todo um ritual, né? Todo um formato também econômico de interagir com o lugar e foram levadas para esses pré-moldados, né? Essas casas, às vezes muito afastadas do seu ambiente e outras vezes nem tão afastada daquele ambiente ali, né? Mas com uma mudança radical mesmo da vida, né? Daquela toda, enfim, uma estrutura psíquica, né? De ambiente e uma estrutura econômica também de como você sobreviver. E geralmente foram trocas feitas a valores irrisórios, assim, que não eram compatíveis mesmo, assim, em questão de mercado com aquelas áreas que estavam sendo desapropriadas. Quando existia o pagamento também de alguma coisa. E os relatos são bem tristes mesmo, assim. Tem relato de pessoas que cometeram suicídio, né, que não aguentaram, enfim, essa mudança mesmo, né, de vida. E é mais um padrão mesmo, né, de como as coisas foram feitas ali nesse território. Foram milhares de pessoas, né, que foram expulsas das suas casas ou saíram mediante acordos estranhos também, sabe? Porque também às vezes é muito difícil, né, você negociar quando você apresenta, sei lá, uma falsa ilusão até de um emprego, ou então uma moto, enfim. As pessoas ficaram nesse espaço, né? Dessa troca que não foi uma troca, enfim. E era exatamente o que Swap poderia ter feito ao contrário, né? Porque isso daí já é uma verdade que se encontra em vários processos desse, né? Você chega a um grande volume de dinheiro no lugar, as pessoas vão ter que sair porque aquilo vai ter que realmente vai sair, aí não se briga por isso, só que aí as pessoas saem a troco de nada também, sabe? Não existe nenhuma construção mesmo de perceber que se tiver que sair, vamos ter condição para que isso seja feito, né? De uma forma mais digna mesmo, assim, mais justa. E não era por falta de dinheiro, né?
era por falta de um projeto político mesmo para o lugar. Um projeto político mesmo, né? De você pensar que aquilo ali podia ser uma mudança, talvez mesmo de realidade, né? Para gerações que estavam ali. E que, na verdade, aquilo foi, mais uma vez, uma mentira, né? Uma falsa ilusão para aquelas pessoas ali, né? Um desenvolvimento para quem daquele lugar, né? Eu acho que se transformou muito perverso, assim, nesses acordos com as pessoas, né? Nesse processo de expulsão mesmo, né? De gentrificação do lugar. E fez isso de territórios inteiros lá, né? O que impediu mais, depois de milhares de pessoas que foram expulsas de seus lugares, foi porque existia uma crise também aí, né, econômica, e as coisas pararam. Se não fosse por isso, não teria cessado, né? Mas, enfim, as coisas que foram realizadas não tem volta também, né? As pessoas não conseguem mais viver. É o que se faz em nome do progresso, né? Mas assim, a gente está terminando, estamos no tempo aí. Queria assim, te agradecer por trazer essa história ao mundo. O Nana fez parte do Entre Todos em 2018, foi um filme premiado. E aí eu queria divulgar então as inscrições de curtas para o Entre Todos que estão abertas até o dia, deixa eu ver aqui que eu tenho no comentário. Até o dia 7 de junho, estão abertas a inscrição para os curtas do Entre Todos, que é um festival de curtas em direitos humanos. A gente aproveita muito esses curtas na educação. Eu acompanho o Entre Todos na educação desde 2014 e agora, e assim, com super apoio dos organizadores para que isso chegue mesmo nas escolas também, né? Além aí dos espaços culturais, enfim. Queria agradecer ao Jorge, a Manu pelo convite. Estou muito feliz, honrada, muito prazer estar aqui. Agradecer ao Rafael pelo bate-papo, super, super legal. Agradecer todo mundo por ter aceitado, todo o pessoal que está aí tá participando, ter aceitado o convite para fazer esse cine debate junto comigo, para a gente fazer esse cine clube aqui numa live. Enfim, gratidão, Rafael. Que massa, Sandra. A palavra é Agradecer sua aí, também. final. Pô, massa, já. Acabar agradecendo também, agradecendo os encontros que eu tive dentro do processo de fazer o filme, da equipe, de Valéria, né, que foi um grande encontro, uma amiga que eu guardo, converso com ela e ela me ensina muita coisa também, né? E lembrar que amanhã a gente vai ter também, de continuar esse debate também acontece amanhã, no Cardume. Cardume é uma rede de streaming só de curtas, que o Nanan tá, e que amanhã também vai proporcionar outro espaço desse de a gente dialogar e debater. E que vai ter também a presença de Valéria. Aí eu deixo também esse recado para vocês, se quiserem escutar um pouco, conversar, que é uma figura assim, né? Que ela, enfim, é a vivência de luta e de consciência de que se deve continuar resistindo ali no lugar, né? Ela é moradora lá de Tiriri, é pescadora, lutadora, uma mãe. É impressionante, Valéria. Ela vai estar também nessa construção amanhã. Que é uma coisa que a gente já tinha feito, né, em outros momentos, mas agora vai ser virtualmente. Eu acho que vai ser massa também. Vai acontecer. Legal. O movimento é de resistir e expandir. É isso. E massa, gente. Valeu, Rafael. Agradecendo Acho entre assim, todos. essa live não encerra o debate desse filme. Eu espero que o debate aí continue com os participantes pelos seus lares, por onde for. A gente continua remoendo essa obra. Isso que é interessante aí quando vem uma estética assim tão elaborada com o filme e composição como você fez, Rafael. Gratidão, gratidão entre Obrigadão, gente. todos. Valeu pela live, valeu, Muito bom. Rafael. É muito bom estar continuando os debates aí, essa ideia do Cine Clube. Isso aí é muito poderoso pra gente. Então vamos